Recentemente ganhou atenção da mídia também uma outra virose de origem no continente africano, que provocou uma grande epidemia no Caribe e mais recentemente no Brasil, afetando os estados do Amapá e da Bahia, especificamente as localidades de Oiapoque, no Amapá, e a cidade de Feira de Santana, na Bahia. É a febre pelo vírus chikungunya, um nome difícil de pronunciar, mas que quer dizer aquele que anda curvado, no dialeto Swahili, que é um dialeto da costa oriental da África, onde o vírus se originou. Aquele que anda curvado por quê? Porque a doença pelo vírus chikungunya é uma doença febril aguda, com febre muito alta, de início súbito e muita, mas muita dor no corpo, principalmente nas articulações. Os indivíduos que contam a história da doença, eles costumam referir a que horas eles começaram a ter o sintoma. Eu fiquei doente no sábado às 9h30 da noite, por exemplo. Tal a importância com que se manifestam os primeiros sintomas. É uma doença viral, como eu disse, causada pelo vírus chikungunya, que é um vírus transmitido por um mosquito, o mesmo que transmite a dengue e a febre amarela no ambiente urbano. No caso do chikungunya, porém, é uma subespécie do mosquito denominado Aedes albopictus, que é mais importante na transmissão do que o Aedes aegypti, que é o mais comum no caso da dengue e da febre amarela. No Brasil, nós temos infestação do território nacional pelas duas espécies de Aedes, tanto o Aedes albopictus quanto o Aedes aegypti. A doença ela é transmitida de homem a homem através do vetor, através do mosquito, e causa grandes epidemias. Ela foi descrita na costa oriental da África e em algumas populações insulares de ilhas do Oceano Índico e do sudeste da Ásia. Nessas populações, a taxa de ataque, ou seja, o número de pessoas da população acometida pela doença uma vez iniciado o surto, pode chegar a 70% da população. Mais frequentemente, contudo, a taxa de ataque oscila em torno de 30%. É uma doença sintomática na maior parte das vezes, autolimitada, não existe tratamento específico, o tratamento é sintomático, de controle da febre e das dores articulares. Porém, em um contingente razoável dessas pessoas, oscilando entre 8% e 20%, essas dores articulares podem evoluir com manifestações crônicas recorrentes no primeiro ano e posteriormente mais crônicas, levando inclusive a quadros de artrite deformante de membros inferiores, semelhantes ao que nós vemos com artrite reumatoide grave, não tratada. Essa é uma preocupação muito grande porque vai levar um determinado contingente, uma determinada fração da população afetada pela doença a requerer cuidados de saúde numa área que é difícil de disponibilizar profissionais com treino adequado para esse tratamento. Essa doença, a semelhança da dengue, ela deve evoluir em surtos epidêmicos. A diferença é que se espera que no caso do vírus da chikungunya, por pequenas diferenças de comportamento em relação ao vírus da dengue, na infecção do vetor e na infecção humana, nós tenhamos epidemias mais abruptas, ou seja, que crescem com maior velocidade e de duração um pouco menor do que as que nós temos com dengue. Então, caracteristicamente, as epidemias de dengue ocorrem no Brasil no período do verão, de dezembro a abril, maio, com duração de 4 a 5 meses para cada surto epidêmico. No caso do chikungunya, nós esperamos uma epidemia com duração de 6 a 8 semanas, 1 mês e meio a 2 meses, mas com número de casos que pode ser de 3 a 8 vezes maior do que o número de casos de dengue. Então nós vamos ter uma ocorrência com um número de casos muito maior em um menor intervalo de tempo. Isso leva a uma sobrecarga do serviço de saúde, muito importante. Nos anos das grandes epidemias da dengue, nós já verificamos essa sobrecarga, tendo que montar tendas de campanha e locais de atendimento além dos fixos existentes no serviço de saúde, como nós tivemos recentemente na epidemia da gripe aviária e da gripe suína. Mas no caso do chikungunya, essa demanda pode ser ainda maior, não só por causa do grande número de casos em um pequeno intervalo de tempo, mas porque essa doença é extremamente sintomática, causa muita dor.
e isso faz com que os indivíduos procurem repetidas vezes o sistema de atenção à saúde para serem medicados e obterem algum alívio da sua sintomatologia. Essa é a preocupação. Qual é o lado bom dessa doença? Dificilmente, muito raramente, ela evolui para uma forma grave que põe em risco a vida do indivíduo. É uma doença aguda que dura de 1 semana a 12, 13 dias e passa na imensa maioria dos casos. De 8 a 20% pode evoluir com dor articular crônica, e desses que evoluem com dor articular crônica recorrente, ou seja, apresentam episódios de exacerbação da inflamação articular, em torno de 10 a 15% pode evoluir com uma doença articular crônica deformante como artrite reumatoide. Então, a grande preocupação do chikungunya é durante o evento epidêmico e a sobrecarga que isso vai trazer ao sistema de saúde. Não existe tratamento específico, não existe vacina disponível para esse vírus. As medidas de precaução é a medida de controle do mosquito vetor, do Aedes aegypti ou do Aedes albopictus, que são as mesmas medidas preconizadas para o controle da dengue, o uso de repelentes, que infelizmente não são muito ativos contra os mosquitos do gênero Aedes, e o uso de barreiras individuais de proteção no caso de epidemia. Mosquiteiros impregnados com inseticida, roupas impregnadas com inseticida, têm sido adotadas na África e no sudeste da Ásia, onde ocorrem grandes epidemias dessa doença. Quai, seu app de vídeos curtos.